E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aqui no canal e vamos falar de venda de ações. E hoje especificamente eu quero falar sobre o Banco do Brasil, porque depois dessa última alta muitos venderam suas ações, né? Muitos estão querendo vender, além de outros, né, que não vendem por nada. Esse é um tema pertinente, né? Afinal, diante de quais motivos, né, se deve vender uma ação? O que você está fazendo? Ou o que você vai fazer com as suas ações do Banco do Brasil? Mas depois que eu postei esse vídeo aqui, né, eu falei um pouco ainda dessa alta das ações do Banco do Brasil. Muitos de vocês me perguntaram sobre esse assunto, né? No sentido de quem vendeu perguntou assim, né? O que eu compro agora que eu vendi? E para quem quer vender? Perguntou mais ou menos assim, né? Quais seriam as opções, além do Banco do Brasil, que vale a pena nesse momento? Além de várias perguntas aí, se realmente vale a pena vender. Vamos lá então, Banco do Brasil já acumula uma valorização aí de aproximadamente 50% nos últimos 12 meses. Se a gente olhar, né, para quem reinvestiu os dividendos só nesse intervalo, né, de um ano, essa valorização ela é um pouco maior, passa aí dos 60%. Então é natural, né, que o dedinho aí do investidor começa a coçar para vender, eu sei. Mas antes de começar a responder as perguntas, vamos relembrar, vamos discutir aqui, né, os principais motivos para vender uma ação. E aqui independente de qual for essa ação. O primeiro deles é a perda de fundamentos. É bem óbvio, né? Que poderia ser uma mudança na política da empresa. Por exemplo, né, a empresa decide que vai pagar só 25% do lucro em dividendos, mas você já está acostumado, né, no caso aqui do Banco do Brasil, com 40%. Então, para você seria uma perda de fundamento do ponto de vista para quem está investindo em dividendos. Não é o caso do Banco do Brasil. Ou talvez, né, como é um banco estatal, o banco anuncia aí que vai conceder crédito, né, sei lá, ano que vem ou nos próximos anos a juros mais baixos. Aí você entende, né, que isso pode minar os lucros aí do banco de alguma forma, consequentemente vai pesar no dividendo. É uma perda de fundamento também e justifica a venda. Porém, ainda não é o caso também em relação ao Banco do Brasil, né? O banco vem de fato comprometido em entregar resultado para o acionista e até aqui, né, sem interferência política, o mercado está confiando no banco até o momento. Por isso, vender pelo fundamento, né, ou pela falta dele, ainda não faz sentido. O segundo motivo que justificaria a venda de uma ação seria o fato de já ter atingido o preço justo. Então, se lá atrás, quando você comprou, você estipulou preço-alvo, por exemplo, e o seu objetivo é realizar lucro e chegou nesse preço, aí sim, né, a venda é justificada. Já eu até falo um pouco mais sobre isso. E é válido também, né? A decisão ela vai ser sempre sua. E aí nós temos um terceiro motivo também que é pertinente comentar, que pode ser para rebalancear a carteira. Esse motivo ele é válido até certo ponto, né, na minha visão. Desde que você use para rebalancear com ações do mesmo nível. Por exemplo, no caso aqui do Banco do Brasil, vamos dizer assim. Não é realizar lucro ali para comprar, né, para colocar encrenca na carteira. Não. Muita gente, inclusive, me pergunta sobre esse tema de rebalanceamento. Eu faço rebalanceamento, inclusive, com os dividendos que eu recebo. Às vezes eu recebo um dividendo, mas não necessariamente eu reinvisto na mesma empresa que me pagou. E, no geral, né, o meu rebalanceamento é com o meu capital próprio, né, com aporte. Mas talvez você está sem caixa, por exemplo, né? Aí a ação subiu muito, igual aqui Banco do Brasil. Aí você tem outra oportunidade que você está enxergando dentro da sua carteira. Então aí nesse caso não é errado você realizar um lucro ali, fazer o rebalanceamento nessa finalidade, nesse contexto aí de que você está sem caixa. Faz sentido. Como eu disse, é você que vai conduzir aí os rumos da sua carteira. Então, dito esses três principais motivos aí para vender uma ação, agora vamos falar com quem vendeu o Banco do Brasil pelo fato de ter atingido o preço justo. O que justificou essa venda, né? Ou para quem talvez quer vender. Você está pensando em vender e você está visando o lucro com a valorização, né? Olhando somente o preço agora, tá? Atenção aqui porque é só para quem está olhando o preço da ação. Vamos ver aqui um racional. A gente vê que é uma empresa que a cotação ela está no rastro aí do lucro, né? Literalmente. Então, qual que é a interpretação aqui? Se a gente pensar que em 2022 o banco entregou um lucro aí de 30 bi para uma cotação em 31, 32 reais, era sim um desconto, né? Porque o lucro do banco estava crescendo e a cotação não andava porque havia um medo do mercado por causa de possível ingerência política.
por isso as cotações em desconto há um ano atrás, né? Mas passado esse medo, hoje a estimativa, inclusive que o próprio Banco do Brasil já divulgou ao mercado até então, é de um lucro aí de 2023 na casa dos 33 bilhões. E vejam que a cotação agora já está acima dos R$ 50. Então não é mais um desconto tão óbvio assim, né? Já que o mercado espera aí pelo menos 33 bi de lucro fechando 2023. Então a cotação ela chegou a subir mais de 50%, enquanto o lucro deve subir aí na ordem de 10%, com sorte talvez poderia subir uns 20%, né, se o banco atingisse aí a melhor estimativa, né, de 37 bi, lembrando que eu estou considerando aqui a projeção do próprio Banco do Brasil, tá, para fechar 2023, não estou fazendo achismo aqui não, né, isso aí é informação do próprio banco, mas fato é que a gente ainda não sabe porque não fechou ainda o balanço de 2023, mas como o mercado ele precifica o futuro, talvez a cotação entre 55 a no máximo ali R$60 seria já um preço justo. Então, quem vendeu olhando o preço, pegou lá atrás nos R$35, por exemplo, acho que não fez mau negócio. Até mesmo, né, se a gente olhar aí pelo preço sobre valor patrimonial, né, que é um indicador muito válido para avaliar os bancos. Veja que ele volta aí para perto da média histórica. É o que eu falei, né? Não é mais uma tese tão óbvia para quem olha só o preço da ação visando lucro na cotação, tá? Frisando. E agora, para quem olha dividendos, a pergunta é: ainda vale a pena manter ou comprar as ações do Banco do Brasil? Aí nesse ponto o racional do investidor tem que ser mais nesse sentido aqui, ó. Vamos pensar na carteira de crédito do Banco do Brasil, que é de onde vem o resultado. Então, ela vai entregar pelo menos 33 bi de lucro em 2023, né? O banco já divulgou isso, conforme a gente acabou de ver. Porém, né, a carteira ela está expandindo. Então, para 2024, não faz sentido um lucro menor do que 33 bilhões. Você tem que trabalhar com essa premissa. Por isso, né, com esse lucro, o banco pode pagar um dividendo aí de pelo menos uns R$ 4,50 por ação, considerando o payout de 40%. Por quê? Só em 2023 ele já pagou R$ 4,23 e ainda não fechou o ano. Vai ter mais um pagamento ainda em fevereiro de 2024, se eu não me engano, referente a 2023 ainda. Então, nós vamos considerar R$ 4,50 por ação, pensando em 2024. É um número possível. Fazendo a conta aqui, esse dividendo por ação nas cotações de R$ 55, por exemplo, né, para quem comprou perto da máxima aí, é um yield de no mínimo 8%. Então você tem que se perguntar, esse yield de 8% te atende? Se a resposta é sim, é seguir no ativo, não tem que vender se você está olhando para os dividendos do banco. Se a resposta é não, não é isso que você quer, você não está nem aí para dividendo do Banco do Brasil, aí nesse sentido você tem que considerar fazer algo diferente, talvez olhar para outras coisas. Ah, mas talvez você está pensando assim, eu quero ficar, né, posicionado no banco, mas eu quero pelo menos uns 10% de yield. É possível? Aí, como ninguém tem bola de cristal, é você traçar um preço teto e aguardar. Não tem jeito, né? Se você acredita em pelo menos R$ 4,50 por ação em dividendos para 2024, que é bem possível, né, dado a lucratividade do banco, mas você quer 10% de yield, aí o seu preço teto, né, ele seria aproximadamente R$ 45. É um cálculo conservador, porque eu estou considerando, né, que o banco não vai lucrar mais do que lucrou agora em 2023, mas a lógica é ele lucrar mais sim, porque a gente trabalha com a possibilidade de crescimento da empresa, além do que, né, o payout do banco pode subir também. É uma possibilidade viável, mas como a gente está falando de uma estatal, a gente tem que ser conservador sempre, né, e ter uma margem ali de segurança um pouquinho maior. Acho que seria um pouco aí do racional para quem está olhando dividendos do Banco do Brasil e está pensando no yield maior. Então, recapitulando aqui para quem perguntou, para o investidor que olha preço e nada mais e vendeu, não é se lamentar, acho que fez bom negócio, ganhou dinheiro, ponto. Agora é esperar outras oportunidades ou buscar outras oportunidades. Já já eu vou falar sobre isso também. E já para o investidor de dividendos que está olhando longo prazo, foco na renda passiva, não tem que se apavorar e ficar na dúvida aí se vende, se não vende, se mantém, se não mantém. É traçar preço teto, é seguir na estratégia, porque 2024 vai ter mais dividendos. Na pior das hipóteses aí, 8% de yield para quem já está comprado aí nesse preço acima de 50. Essa não é a sua estratégia? Então é seguir firme. E dito isso, agora a pergunta que eu recebi muito, né, para quem vendeu, se desfez das ações,
A pergunta é: comprar o que agora para substituir o Banco do Brasil? Bom, vamos lá. Entre os bancos, então, o que poderia estar interessante aqui dentro do setor que poderia justificar a troca? Difícil encontrar alguma coisa, mas vamos lá. Eu elenquei aqui por ordem de preferência, né? A minha preferência no setor financeiro segue essa ordem. Essas 3 empresas aqui, para mim, são as top 3. Se você tem espaço na carteira e está comprado nessas 3 aqui, você está posicionado no filé do segmento. Minha opinião. Eu, inclusive, sou acionista das 3 aí e sigo firme observando. Mas dentre as perguntas que me fizeram é a seguinte: vale a pena trocar Banco do Brasil por Santander ou Bradesco, por exemplo? Vendi Banco do Brasil, quero comprar um desses 2 aqui. Vale a pena a troca? Olha, a minha opinião, respondendo quem perguntou, mas considerando tudo mais constante, né, e sendo racional, vamos imaginar assim, né, que Santander e Bradesco dão uma guinada em 2024, caso o setor financeiro venha a deslanchar, a inadimplência vai lá embaixo. Dentro desse cenário, eu não vejo essas 3 empresas aqui, que na minha visão são as top, retrocedendo para justificar a troca, porque a gente está imaginando que o setor financeiro vai melhorar. Então, se Santander e Bradesco deslancharem, é porque o setor está promissor. Então, quem está melhor hoje, no caso as 3 aqui, vão continuar melhorando ainda mais, ou seja, à frente de Santander e Bradesco. Por isso, acho que não faz sentido essa troca. O mesmo racional vale aqui para o Banco ABC. É uma tese que eu defendo aqui no canal desde os 13, 14 reais. Esse eu não tenho na carteira, mas sempre trouxe aqui para vocês a minha visão. E quem está posicionado, acho que não tem por que trocar também. Ele pode até ficar aqui, inclusive, nos top 3 tranquilamente. Melhor que Santander e Bradesco. Eu acho que Santander e Bradesco são boas empresas, sim, mas não justifica ainda, né, sair aqui do top 3 que eu estou chamando para embarcar neles, porque você estaria trocando, acho que o certo aí pelo duvidoso. Minha opinião, lembrando, não sou dono da verdade, quem manda é o mercado, mas eu acho que no setor financeiro, né, seguindo aqui com outras empresas, para quem está buscando algo fora da curva, né, e está disposto a assumir mais risco também, é importante frisar isso, eu vejo esses 2 nomes aqui como potencial oportunidade: BR Partners e Banco Pan. O BR Partners eu já trouxe a tese aqui antes, acho que está mal precificado, o ROI do banco é nível bancão, é uma microcap ainda, né? O mercado não se atentou para essa empresa, paga bons dividendos, sem falar as oportunidades no setor, no sentido não só, né, do mercado de capitais e toda a tese que eu trouxe, mas no sentido de aquisições aí por parte de algum player grande, tá? Então é uma possibilidade. Já o Banco Pan, a tese é mais voltada para o doméstico, né? O varejo, tendo em vista que o público do Pan ele é média e baixa renda, aí as linhas de financiamento, por exemplo, né, de veículos consignados, né, que são fortes aí do Pan, além dos cartões, né, também terem uma boa penetração nesse público, né, nesse nicho específico. Então, se o cenário doméstico crescer, o Pan ele vai crescer junto. Então aqui esses 2 nomes eles são um pouco diferentes, né? A tese é diferente dos demais aí do setor financeiro. Então acho que vale a pena considerar. A gente tem também os demais nomes, né? Mas aqui eu não vejo nada demais. Por exemplo, tem o Banrisul, até tá barato, paga dividendos, mas como eu já trouxe aqui antes, o lucro não está andando, né? E é o mesmo racional aí dos demais bancos, né? Como Santander e Bradesco. Se deslanchar é porque o setor como um todo está indo bem. Então a tese óbvia aqui dos top 3 não justifica sair deles aí, né? Por exemplo, sair de um Banco do Brasil para entrar em Banrisul. Não vejo sentido nesse momento. Já os demais aqui, né? Banestes, Banco Mercantil, Banco Paine e BMG, eu sinceramente não acompanho de perto, não sei dizer no momento aí como que tá o case, mas se você que está comigo até aqui tiver uma opinião, né? Fique à vontade para compartilhar aí nos comentários. Será de valor aí a sua contribuição, eu posso até trazer vídeos mais à frente. Acho que investimento em ação é isso, é opinião baseada em estudo, né? Aí você vai montando a sua tese com base nos números, obviamente, né? Com base em fatos, né? E perspectivas do setor. E se você é iniciante, né? E não entendeu o que eu disse aqui no vídeo de hoje, não fica com dúvida, tá? Me manda aí nos comentários que eu respondo todo mundo. Tem o meu Instagram também, né? Ninguém mais fica sem resposta lá no meu Instagram, respondo todo mundo, pode me chamar lá e vamos em frente. Se você ficou comigo até aqui, bons estudos e a gente se fala no próximo vídeo. Até lá!